forma às custas da matéria velha, aquela do médium e da qual o médium se esvazia, por assim dizer, a fim de constituir o novo ser, o qual emana dele e o qual não se pode tocar sem causar danos ao médium. Se realmente Marte fosse um palhaço hábil, se ela tivesse essa astúcia prodigiosa, ela certamente teria compreendido que uma manga vazia colada à poltrona de Aisha daria a impressão de uma manga vazia. Tanto é assim que nada seria mais fácil do que dissimular essa manga, como o resto do corpo atrás dos panos. Eu não temo dizer que esse vazio da manga, longe de provar a fraude, estabelece o contrário, que não há fraude, e parece falar a favor de um tipo de desagregação material do médium que o médium é incapaz de suspeitar. Mas não posso ir mais longe na teoria. Ainda é muito cedo e novas experiências são necessárias. Não posso me enveredar em uma afirmação definitiva sobre o fenômeno, pois, apesar de todas as provas que dou, apesar de tudo isso que vi e toquei, apesar das fotografias, tão certeiras, entretanto, ainda não posso admitir em toda sua plenitude e com todas as consequências prodigiosas que desencadeiam o fato da materialização. É demais pedir a um fisiologista que aceite assim um fato tão extraordinário e improvável. Eu não me renderia tão facilmente, mesmo com a evidência. Todavia, entendi dever mencionar esses fatos, do mesmo modo que Sir William Crookes entendeu dever, em tempos mais difíceis, relatar a história de Katy King. Depois de tudo, pode ser que eu esteja enganado, mas a explicação de tal erro teria uma importância considerável. E, então, o que dizer? Não creio que fui enganado. Estou convencido de que assisti a realidades, não a mentiras. Certamente eu não teria como dizer em que consiste a materialização. A solução desse fenômeno é, talvez, totalmente diferente daquela que ingenuamente dão os espíritas. Estou de tal modo pronto a sustentar que há algo de profundamente misterioso que mudará completamente nossas ideias sobre a matéria e sobre a vida. Charles Richet. Capítulo 4 sobre as fotografias argelinas do Sr. Charles Richet. O Sr. Charles Richet acaba de me entreter com alguns fenômenos marcantes aos quais ulteriormente assistiu em Argel. Ele me mostrou algumas fotografias que foram feitas por ele e por outros, à luz do magnésio. Parece que a luz pela qual assistiu-se aos fenômenos era produzida por uma lâmpada vermelha de fotógrafo, de tal maneira que o quarto escuro poderia ser exposto a um objetivo a qualquer tempo, mesmo por uma meia hora, até que o sinal fosse dado para que se produzisse o clarão. As fotografias feitas pelo Sr. Richet têm a grande vantagem de serem estereoscópicas e darem também uma visão de 3 dimensões do espaço. Além disso, elas descartam também todas as imagens devidas a alguma luz acidental que pudesse fazer impressões na foto, uma vez que essa luz não poderia coincidir com as duas visões da placa estereoscópica. As fotografias representam uma figura coberta por tecido que parece ser a de um homem de quem se tem apenas o rosto e ainda assim não inteiro, uma vez que a testa e as orelhas estão escondidas e a boca está mais ou menos mascarada, seja por um bigode e uma barba. A parte superior da cabeça está escondida por um tipo de capacete na maior parte das fotografias, em uma delas por uma espécie de turbante. O pescoço está coberto como que por uma queixeira, o resto do corpo está completamente envolvido por um pano. A figura está ora inclinada à frente em uma atitude bastante desconfortável, ora faltando suas pernas, já que o pano diminui e parece terminar na direção dos membros inferiores. Mas a figura fica em pé ou se apoia perto de uma cortina, o que faz com que a falta das pernas não esteja muito bem demonstrada.
Uma das fotografias mostra os contornos externos de uma mão, de um punho de um antebraço, em parte cobertos pelo pano. O aspecto é de uma mão e de um braço de homem, em tais condições. O fantasma sustenta uma parte do pano que o cobre que, na fotografia da qual tratamos, aparece especialmente mais fino e transparente, mas ele não parece estar precisamente atrás do pano. Dir-se-ia que ele mesmo é de um tecido transparente, ou vaporoso, ou imperfeitamente formado. Nessa fotografia, o rosto está acima do quadro, percebe-se, então, apenas a ponta do nariz, o bigode espesso e o queixo. O corpo se apresenta como se estivesse mais alto e localizado num plano mais elevado que nas outras fotografias. Em alguns desses instantâneos que foram feitos evidentemente por um único e mesmo flash, a queixeira parece estar acidentalmente caída em 6 ou 8 polegadas sobre o tecido, de modo que tem-se a ilusão de dever discernir o pescoço, mas, nessa figura, o queixo se encontra um pouco baixo, o que faz com que não se veja uma parte maior do rosto. Comparando o rosto aos dos experimentadores ou dos médiuns, que estão visíveis em qualquer uma das fotografias, observa-se que ele parece menos completo e marcado que os outros. Em alguns, pode-se mesmo considerá-lo mais como esboço de um rosto, para empregar as palavras de Dickens em sua descrição de Chevy Slim, esque, mas é incontestável que se trata de um rosto, seja ele natural ou artificial, e não de uma combinação acidental de luzes e sombras. Em algumas fotografias, parece uma máscara, mas na mais clara de todas, essa suposição parece improvável, e ainda em outras, somos levados a ver ali um verdadeiro rosto, de um aspecto cadavérico e pálido. Os olhos estão fechados, creio, em todas as fotografias, ainda que em uma isso possa parecer duvidoso. As bochechas estão contraídas ou ligeiramente expressam uma careta, como acontece por vezes às pessoas que são ou que estão em vias de serem expostas ao brilho da luz de magnésio. O nariz é fortemente marcado e proeminente, e as maçãs do rosto também são um pouco salientes. Em uma das fotografias estereoscópicas, feita evidentemente em um momento diferente das outras, ainda que o aspecto geral da figura seja quase o mesmo, vê-se em lugar do capacete rudimentar, ou bem acima dele, um turbante. Os pelos do rosto, que têm distintamente uma aparência artificial, sem dúvida são um bigode abundante e caído, enquanto em outras fotografias há talvez também uma barba. Nessa fotografia pode-se ver uma parte maior da testa, sobre os olhos, do que nas outras. Mas o pano que cai dos dois lados da cabeça está, aqui, em posição e esconde quase completamente as bochechas. Quanto à possibilidade de fazer penetrar máscaras e panos em um local que deve ser perquirido, ou de escondê-los até um dado momento, de arranjá-los na penumbra com habilidade suficiente para produzir uma aparência humana e de poder, em seguida, se livrar deles qualquer tempo antes do fim da sessão, enquanto a médium e a peça devem ser novamente verificadas, eu pediria aos experimentadores, e sobretudo ao Sr. Richet, a permissão de dizer duas palavras, isso sobretudo para a figura principal, que deveria ser uma aparição anormal, ou um fantasma que se mostraria momentaneamente para desaparecer em seguida. Aqui, como de costume, as fotografias por si só não teriam nenhum valor, e se nós as tomarmos por elas mesmas, elas podem apenas fazer considerar um dos inúmeros truques que os fotógrafos podem facilmente arranjar quando não se exerce sobre elas o controle necessário. As fotografias não podem servir senão como um suplemento ao testemunho humano, mas elas são da maior importância como uma confirmação das observações visuais ou outras e dos fatos que o Sr. Richet cuidadosamente me relatou.
Uma das fotografias estereoscópicas, que tem um campo de visão mais extenso que as outras, nos mostra 5 dos indivíduos presentes. O número total de assistentes, sem contar o fantasma, era de 9, mas 3 ou 4 deles, alguns ocupando-se em fotografar, estão naturalmente fora do campo visual. Pode-se presumir que as pessoas presentes mais importantes são as 2 que se encontram depois da cortina, nas imediações da aparição, em um canto do quarto que tinha sido anteriormente analisado e que o foi novamente no final da sessão. Uma delas é uma negra que alguns experimentadores julgavam dever ajudar na produção dos fenômenos, mas ela mesma não se interessava muito e estava bem à vontade quando sua presença foi dispensada. Seu rosto, suas mãos e suas vestes são todas fácil e solidamente visíveis. Ela traz uma tira branca na cabeça para que se possa seguir seus movimentos quando o cômodo está iluminado apenas por uma luz vermelha, aguardando o clarão do magnésio. Sua importância aparente fica contradita, por isso aqui, o Sr. Richard categoricamente me afirmou que fenômenos idênticos ou análogos se produziam quando ela não estava presente e seu lugar estava ocupado por outro alguém, ainda que, nessas ocasiões, ninguém tenha tirado fotos. A outra pessoa atrás da cortina é uma jovem de 19 anos, que é a médium titular e que, para nos entendermos, chamaremos a médium. As fotografias não mostram nenhuma parte do corpo da médium, nem o rosto nem as mãos, mas elas mostram as vestimentas, que parecem estar como de hábito. O rosto está escondido pelo pano que veste o fantasma. Isso foi feito para proteger a jovem do brilho produzido pela luz do magnésio. A razão pela qual as mãos se encontram escondidas é menos clara, mas em uma das fotografias o braço esquerdo está estendido na direção da negra e a mão está aparentemente escondida atrás das costas. A mão direita não está visível devido à posição da figura, desse lado. Se o fantasma não passar de um manequim vestido, deve ser essa mão que o sustenta. Podemos também supor que a médium está de pé e personifica o fantasma, mas, nesse caso, é bastante difícil compreender como o vestido da médium pode ficar na posição que ela teria se ele cobrisse uma pessoa sentada na cadeira. Entretanto, há um truque bem conhecido pelo qual, com a ajuda de uma cadeira preparada e de um hábil operador, pode-se obter um desaparecimento desse tipo. A blusa e a saia da médium estão visíveis na maioria das fotografias. A primeira parece ser uma blusa branca, com alguns laços que caem ao colo, a cintura está presa em um cinto, a saia parece de uma cor negra ou escura e está visível em algumas fotografias, não até os pés, mas até um ponto igualmente distante dos pés e dos joelhos. A saia branca da negra encontra-se ao lado da saia negra da médium e em algumas fotografias ela parece tocá-la. Uma ponta da calça branca de um dos assistentes está visível do outro lado da saia escura, mas a uma certa distância. Na imagem estereoscópica, pode-se ver que esses dois objetos brancos encontram-se mais na direção do primeiro plano da imagem que a saia escura e que, segundo toda probabilidade, eles não a tocam. A saia branca, então, está apenas opticamente projetada sobre a outra. A saia da médium, em todas as fotografias, parece arredondada e modelada, como se ela estivesse realmente projetada por alguém. Em uma fotografia, a saliência arredondada dos dois joelhos está bastante perceptível. Sem dúvida, a saia escura está sustentada por algum corpo sólido, aparentemente as pernas da médium, de uma maneira absolutamente natural e comum. Se ela estivesse vazia, ela teria de ter sido sustentada por alguma carcaça sólida arredondada, para lhe dar uma aparência perfeitamente natural. O cinto também parece contornar uma cintura sólida.
Mas o mesmo não se pode dizer quanto à blusa e a manga, que caem de uma forma bastante desajeitada e falha, não como se estivessem vazias, mas como se aquilo que elas contêm estivesse contraído. A manga estendida em direção à negra pode conter um braço, mas esse membro deve ser bem magro. Todavia, não parece conter unicamente uma bastão, dir-se-ia mais que se trata de um alfinete picado no dorso da poltrona em que está sentada a negra. Essa aparência, entretanto, não está bem marcada e é improvável que realmente seja assim. Não há ali, de fato, nada de incompatível com a presença de um braço magro no interior da manga. Além disso, percebe-se o local do cotovelo. Constatei a possibilidade de que um braço magro, estendido assim, e coberto por uma manga parecida, apresente um aspecto análogo àquele que se vê na fotografia. Apesar de tudo, à primeira vista pode-se apenas ficar sob a impressão de que a manga tem como que uma aparência vazia. Mas, se ela realmente estivesse vazia, não haveria nenhuma necessidade de estendê-la e expô-la assim. Se há uma farsa, ela é bem ingênua, enquanto todos os outros arranjos parecem hábeis. A blusa recai sem formas, mas não se pode afirmar que ela pareça vazia em todas as fotografias. Sem dúvida, ela não parece muito preenchida, mas recai-se sobre a hipótese de uma pessoa magra e ela parece mais modelada ou arredondada na fotografia estereoscópica do que nas outras. De outro modo, sou levado a crer que a posição do rosto está fracamente visível através do tecido que cobre o fantasma e que parece ligeiramente modelado pelo queixo da médium, se esta última encontra-se realmente em sua posição visível, quer dizer, sentada em uma cadeira, na mesma altura que a negra. Nesse caso, a única maneira fraudulenta de produzir o fantasma, se não se recorrer à hipótese de um comparsa, é a de supor que a médium se serviu de uma máscara que ela teria escondido, a princípio, e depois posto habilmente, e que ele segura em sua mão direita por meio de um bastão. Mas, sem falar das testemunhas que afirmam que a figura se mexia, sua boca falava, respirava regularmente e andava pelo cômodo, essa hipótese é bem arriscada, mesmo negligenciando a questão das investigações às quais a peça e os médiums foram submetidos. 3. Entretanto, as fotografias, por si mesmas, não excluem a coisa. É observado isso não é desinteressante que a figura da aparição assemelhe-se, ao que se afirma, a do professor Richard diz isso aqui, é perfeitamente verdadeiro que B possui os atributos essenciais da vida. Ele anda, fala, move-se, respira como um ser humano. Seu corpo é resistente a uma certa força muscular. É um detalhe que foi observado em casos análogos por outros experimentadores, notadamente por Sir William Crookes. Eu não vi fotografia da médium. Nas fotografias estereoscópicas, vê-se em primeiro plano um traço luminoso. Ele é certamente objetivo e dir-se-ia o traço de passagem estreito de um ponto de luz. Afirma-se que algumas luzes fluídicas eram visíveis, mas não é dito que uma dessas luzes ficou visível nesse momento, enquanto a câmara escura estava exposta. Pode-se perguntar se ele não é devido simplesmente a um fragmento de magnésio ardente que escapou, mas ainda que não seja difícil que essa parcela tenha sido lançada de trás ao campo visual, que ela tenha brilhado por uma fração de segundo e que ela tenha caído em seguida, não é possível conciliar a trajetória desenhada com essa simples hipótese. Certamente, ele é devido a uma luz qualquer que se movia, mas eu não teria como dizer qual luz poderia ser esta. Ele parece ou surgir ou desaparecer perto da cortina e vir bem à frente, de modo que a parte mais considerável do rastro se encontre próximo à câmara escura.
Passemos agora às deduções gerais que se podem dar ao exame de fotografias, combinadas com as observações do Sr. Richet. A rigor é possível, ainda que certamente nada fácil, arranjar uma máscara e uma vestimenta na meia-luz com a intenção de produzir efeitos fotográficos. Está claro, nesse caso, que a segunda pessoa que se encontra atrás da cortina deve ser um aliado. Entretanto, mesmo assim, a hipótese não explicaria outros fatos: o falar, a respiração, a ação de andar pelo cômodo. Eu preferiria supor que um segundo comparsa foi introduzido, o que a testemunha declara ser absolutamente impossível, ou ainda que a médium personifica o fantasma, deixando as próprias vestes e dispondo-as, por meio de algum estratagema estranho, de maneira a fazer crer que ela continua sentada na cadeira, enquanto na realidade ela estaria de pé e movendo-se. O professor Richet entende que é impossível, nas condições de controle às quais a médium foi submetida, que esta deixasse suas vestes e mudasse de lugar. Todavia, essa hipótese é, com a de um segundo comparsa, a única a qual se pode recorrer, se não se quer explicar os fatos por uma suposição igualmente impossível, quer dizer, a utilização extraordinária de alguma porção de matéria para a construção inconsciente ou automática de um fantasma que parece com a médium pelos traços do rosto. Se isso não foi mais que a constituição ou a reconstituição de um verdadeiro fantasma objetivo, quer dizer, uma materialização, são fatos tão extraordinariamente graves, sua explicação não deixaria outra coisa senão pouca dúvida em meu espírito. Mas, considerando as consequências que se tem de admitir quanto à realidade de uma aparição tão anormal à produção inconsciente da parte de uma médium honesta, eu posso apenas reservar minha opinião, dado que eu não tenho uma fechada. Eu sei bem que fenômenos análogos foram observados e declarados autênticos por intelectuais eminentes. Estes foram forçados, pela experiência pessoal, a admitir que esses fatos podem acontecer. Mas o testemunho atual não deve ser influenciado pelo passado, ele deve ser, ele mesmo, absoluto e substancial se deseja-se poder dar um apoio útil e válido às afirmações que outros já tenham feito antes. O que as fotografias provam definitivamente é que a aparição de uma terceira pessoa atrás da cortina não era devida a uma alucinação ou a uma sugestão, mas que a mesma aparição que se manifestava aos olhos, e por vezes mesmo às orelhas e ao toque, a mesma aparição que estava visível à luz vermelha de uma luminária causou impressões exatas e mais claramente ainda, com mais detalhes, na placa fotográfica. Ao clarão da luz do magnésio. Qualquer que seja a explicação real dessas fotografias, elas são as melhores desse tipo que me foram dadas desde algum tempo, ao mesmo tempo em que as pretensas fotografias espíritas me deixaram até aqui a impressão de um arranjo artificial de algum truque fotográfico para o qual há tantos possíveis, aquelas das quais nos ocupamos, quando as considero com as testemunhas que se referem ao modo como elas foram tomadas e desenvolvidas. Trazem-me a impressão de serem de uma natureza fotográfica absolutamente autêntica. Além disso, as fotografias feitas pelos observadores diversos e independentes entre si confirmam-se mutuamente, e se há algum truque ou fraude nessa questão, ela não é de uma natureza fotográfica. Desejo, então, aproveitar essa ocasião para chamar a atenção pública sobre o relato detalhado do Sr. Richet e de seus colaboradores, e as outras observações, especialmente as condições variadas nas quais o fantasma fez sua aparição. De acordo com o testemunho de membros dos círculos, não apenas a presença da negra era absolutamente desnecessária, mas não seria diferente com a jovem que designamos sob o termo de médium, uma vez que as mesmas personificações,
acompanhadas de fenômenos visíveis e auditivos, já tinham sido obtidas com outros médiuns, na presença da mesma família e na mesma casa de Argel IV. Do conjunto das deposições e dos fatos, compreendo que não seria razoável supor que a figura fantásmica era devida, de modo normal, à jovem com quem ela parecia. As fotografias permitem crer que ela se encontrava realmente em sua posição visível e que ela não participou de nenhuma personificação consciente. No mais, ela não pode ser considerada capaz de dispor de uma figura artificial, que se deslocasse, falasse e respirasse, como as testemunhas afirmam que a aparição fazia. Quanto a dizer se uma parte de seu organismo não era utilizada nesse objetivo, enquanto seu transe, por meios anormais, é uma outra questão que me abstenho de discutir. Se não se quer admitir algo anormal, pode-se apenas supor a introdução de um comparsa pago pela família. Mas o professor Richet declara que o professor Richet coloca aqui a seguinte nota: eu vi a mesma aparição fantásmica em 1903, durante uma série de experiências muito curtas para que tivessem um valor científico, e o médium era outra pessoa, uma mulher de 35 anos. Além disso, o doutor, 2 oficiais da Marinha X e Y, e outras pessoas, sem contar nossos anfitriões, viram o mesmo fantasma 50 vezes ou menos com a médium anterior. Capítulo 5 sobre experiências recentes em Argel por Senhorita X. Depois de ter lido o relatório do Dr. Charles Richet sobre as sessões de Argel, devo constatar que os outros experimentadores não têm muita coisa a acrescentar. É possível ter, entretanto, um certo interesse em alguns detalhes quanto ao conteúdo que, em consequência a diferentes circunstâncias, estou prestes a trazer meu depoimento pessoal. Essas circunstâncias consistem sobretudo em: primeiro, estive em Argel muito antes da chegada do professor Richet, a senhora Noel e a senhorita Marty B. Então me ofereceram gentilmente a oportunidade de assistir a diversas sessões. Segundo, em quase todas as sessões eu fui autorizada a entrar no gabinete mediúnico. Uma voz que vinha desse lugar me pediu frequentemente que eu entrasse ali no começo da sessão e por vezes durante a mesma. Assim, aconteceu de eu entrar no gabinete quase em seguida, forma materializada. Uma vez, 8 de setembro, antes que eu tivesse tido tempo de retomar meu lugar no círculo, uma forma envolta em volumosos panos brancos abriu a cortina e se apresentou ao lado, e ligeiramente à frente, de Marty, que eu havia acabado de deixar. Se prontamente me aconteceu de entrar no gabinete, jamais me aconteceu de ver ali panos de nenhum tipo. Uma vez ou duas pareceu-me discernir vagamente os contornos de uma forma, mas como eu segurava minha mão, eu não senti nada, o que me faz supor que minha impressão tivesse sido puramente subjetiva. Eu encontro em minhas notas que uma vez, surpresa pelo súbito desaparecimento de uma forma que eu tinha seguido no gabinete, perguntei se B ainda se encontrava lá, ainda que escondido de minha visão e meu toque. Acreditei escutar uma voz responder afirmativamente, então, agarrando firmemente a mão de Marty de Aisha, pedi que me tocasse. Como resposta, senti, pois, uma mão pousar sobre minha cabeça, agitando os dedos como se esforçasse para desfazer uma fita que eu tinha no cabelo. Cada vez que eu entrava no gabinete, eu sentia geralmente esses toques, muitas vezes como se uma mão pousasse sobre minha cabeça, outras vezes como se dedos tratassem de me desfazer os cabelos. Uma vez, enquanto eu segurava estreitamente as mãos de Marty de Aisha, as palavras, "seja abençoada", foram pronunciadas ao meu ouvido esquerdo, muito longe de Marty, para que fosse possível a ela colocar sua cabeça no lugar de onde vinham as palavras,
Sem que eu percebesse, ao mesmo tempo, uma mão pousava sobre minha testa. A complexidade dos fenômenos e sua conexão íntima com o organismo da médium me apareceram em várias ocasiões. Por exemplo, eu disse há pouco ter escutado uma voz e ter sentido os toques de uma mão enquanto eu estava certa de ter as mãos de Marte de Aisha nas minhas. Mas eu não tardei em perceber que o menor relaxamento de minha parte era imediatamente aproveitado e que Marte, em transe, simulava, então, os fenômenos de fala e de toque. Dir-se-ia que um esforço constante foi feito para evitar qualquer fadiga, que havia algum ser ficando constantemente desperto e desejando economizar o quanto possível da força desconhecida que produzia os resultados anormais aos quais eu assistia. Por exemplo, eu era geralmente chamada ao gabinete, digamos que para receber as instruções murmuradas por B quanto a diferentes experiências que desejávamos fazer. De modo geral, a voz parecia vir do ângulo A, ver o diagrama no artigo do Sr. Richet, número de novembro, a mais ou menos 70 centímetros de Marte, mas, observando com atenção, percebi que a própria Marte, inclinando o seu corpo e cabeça para um lado, imitava com perfeição a voz direta. Tão logo me dei conta desse simulacro, aproximei minha cabeça de Marte, colocando minha mão sobre seus lábios e pedindo a B que ele mesmo me desse as instruções, sem o intermédio de Marte. Quase sempre, então, eu recebia a resposta tal como eu a desejava, ainda que muito frequentemente após ter esperado um período de tempo bastante prolongado. Comumente, nenhum fenômeno acontecia no local das sessões enquanto eu ficava no gabinete, ainda que, como eu disse mais acima, os fenômenos tenham por vezes seguido minha saída de tão perto que era, a meu ver, absolutamente impossível que Marte, por mais ágil que fosse, fizesse o papel de B deixando um manequim sentado em seu lugar. Eu disse que comumente, nenhum fenômeno acontecia enquanto eu estava no gabinete. Entretanto, houve uma exceção considerável. Durante a sessão de 3 de setembro, fui chamada ao gabinete por B, que me pediu para ficar ali. Eu me sentei na cadeira de Aisha, que estava, segundo aparentava, em transe profundo e estava deitada, imóvel, no chão, no ângulo B. Ela não mexeu durante todo o tempo que eu fiquei no gabinete. Agora, afirmo ter tomado a mão de Marte durante o tempo em que fiquei no gabinete. Assim que sentei, tomei sua mão na minha e coloquei minha cabeça sobre seu ombro esquerdo. Eu não senti nenhum movimento suspeito de seus pés, nem nenhum esforço feito para libertar suas mãos. Salvo sua respiração suave, quase imperceptível, ela estava imóvel. Nessas condições, ainda que eu não pudesse ver nada, ouvi os assistentes exclamarem que uma mão branca, de mulher, agitava as cortinas e fazia sinais aos experimentadores. A mão, ao que parece, indicava que o professor Richet podia se aproximar da cortina. Encontro em minhas notas que o professor Richet me disse, ao final sessão, que ele pôde tocar e examinar essa mão, que era a mão direita de uma mulher. Ele não observou que essa mão, que era rechonchuda, parecia com a mão de Marte, que é magra e ossuda. O professor Richet me disse também que sua mão foi levada ao gabinete e beijada, ele sentiu distintamente lábios humanos. Também o fizeram sentir algo, que uma voz partindo do gabinete disse-lhe ser um tufo de cabelos e que ele achou parecido com a crina de um cavalo. Agora, devo declarar categoricamente que eu segurei as mãos de Marte durante todo esse tempo, que eu me dava conta perfeitamente do valor dessa experiência e que eu me sentia duplamente certa de que eu segurava as mãos de uma pessoa viva, da própria Marte e não as de um manequim.
Ainda que eu não tenha visto nada, nem mão, nem cabelos, nem forma humana, ouvi uma voz e alguns, mas não todos, nomes pronunciados por essa voz. Posso afirmar que não era a voz de Marte, pois, tendo meu rosto contra o seu, o mais leve movimento de seus lábios não teriam escapado. Ao lado desse último episódio, permita-se que eu cite um outro para mostrar o que se pode considerar como esgotamento da força da médium, ou um esforço por economizá-la, ao invés de um engano voluntário. Em 9 de setembro nós ficamos em sessão durante 3 horas sem obter nenhum fenômeno marcante. As cortinas estavam abertas, deixando Marte e Aisha expostas à nossa visão. O único fenômeno que aconteceu foi o de uma mão coberta de um pano leve como musseline, e que se mostrou de tempos em tempos à esquerda de Marte, à direita dos experimentadores. Poder-se-ia supor que uma forma se encontrava no ângulo da cortina, dado que a cortina apresentava por vezes os contornos de uma forma se inclinando para ela, ainda que os assistentes sentados em uma posição favorável mesmo em Maia puderam ver, de um tempo a outro, uma forma humana de alto tamanho drapeada de branco que parecia estar atrás da cortina, no canto. Enfim, em resposta às instâncias dos experimentadores para quem a forma se mostrou, uma voz vinda desse canto respondeu: eu consegui materializar meus cabelos, de onde tiramos que a aparição não desejava se mostrar sem os cabelos. Dado que Marte estava visível durante quase todo esse tempo, sobretudo, quando apareceu a mão envolvida por um pano, a autenticidade desse fenômeno pode parecer inegável. 5. Enfim, uma voz vinda do gabinete me disse para eu me aproximar da cortina. Eu obedeci e me ajoelhei, tendo em minhas mãos a cortina, que provisoriamente haviam fechado. Então, por uma abertura da cortina, pude ver Marte sentada em uma cadeira. Renovamos nossas instâncias para obter fenômenos, mas sem sucesso. Entretanto, após pedidos incessantes e reiterados ao suposto espírito para que ele mostrasse ao menos uma mão se ele não pudesse fazer mais que isso, vimos, de fato, aparecer uma mão. Mas estou perfeitamente certa de que era a mão de Marte, porque eu a vi nitidamente se levantar de sua cadeira, passar sua mão através da abertura da cortina e agitá-la de uma maneira parecida àquela empregada pela mão materializada há alguns instantes, isso em um momento em que eu tinha visto as duas mãos de Marte sobre seus joelhos. Esse automatismo é facilmente explicável, ao que parece, pelas circunstâncias. Nós nos encontrávamos no final de uma sessão relativamente negativa, que já durava mais de 3 horas. A admissão da incapacidade na qual a inteligência se encontrava de materializar seus cabelos, a recusa constante de sair do canto da cortina de onde, todavia, de tempos em tempos saía uma mão coberta de tecido, como que para encorajar os assistentes à paciência com a confissão final de não poder fazer mais. Tudo isso parece indicar uma falta de forças e a médium esgotada foi, muito provavelmente, sugestionada a simular a realidade das solicitações. Estas reiteradas de uma maneira fatigante. Isso foi aí puro automatismo e mesmo dos mais ingênuos. Em 3 de agosto, alguns dias antes da chegada do professor Richet, um fenômeno muito interessante se passou. Marte encontrava-se só, no gabinete. Depois de ter esperado durante mais ou menos 25 minutos, ela mesma abriu a cortina em toda sua amplidão e se sentou em sua cadeira. Quase imediatamente, enquanto Marte se encontrava completamente no campo de visão dos assistentes, e que suas mãos, sua cabeça e seu corpo estavam distintamente visíveis, nós vimos algo de um branco translúcido se formar gradualmente ao lado da médium.
A princípio, parecia uma pequena nuvem próxima ao cotovelo direito de Marte, dir-se-ia ligado a seu corpo. Aquilo era muito móvel e se desenvolvia rapidamente, enfim tomando uma aparência um pouco amorfa de um pilar vaporoso se estendendo por volta de uns 65 centímetros sobre a cabeça de Marte até seus pés. Eu não pude mais distinguir nem mãos nem cabeça, o que eu via parecia com flocos de vapor branco, de uma luz variada, que se condensava gradualmente, concentrando-se em torno de algum corpo para mim invisível. Esse fenômeno teve a duração de 5 a 10 minutos, tempo em que não perdi as mãos de Marte de vista, e elas tinha cruzadas sobre seus joelhos. Em seguida, as cortinas foram novamente fechadas dessa vez por uma força que certamente não era normal dado que Marte não tinha se mexido e que ninguém, entre os assistentes, havia tocado as cortinas. O Sr. Charles Richet não falou senão dos fenômenos que se reportavam à figura central de B, mas eu creio dever relatar um incidente curioso que se passou em 5 de setembro. Uma gatinha, sem ser notada, tinha seguido os experimentadores no local das sessões. Ela saltou sobre meus joelhos e parou durante mais ou menos uma meia hora. Enquanto isso, aconteceram alguns fenômenos. Uma mão envolvida por panos abriu as cortinas, deixando Marte e Aisha expostas à visão dos assistentes. Essa mão, sempre mais ou menos encoberta por tecidos, se mostrou frequentemente. Eis que de repente a gata desce de meus joelhos, corre em direção ao gabinete e salta sobre os joelhos de Marte. Entretanto, sua atenção parecia atraída por algo que se encontrava no ângulo do gabinete. Os assistentes perguntaram para onde ela olha. Uma voz vinda desse canto respondeu: "Ela me vê." Essas palavras foram acompanhadas pela ação, quer dizer, que uma mão coberta de panos apareceu e começou a brincar com a gata. Esta se prestou ao jogo, agarrando firmemente o pano. Mas, de repente, a gata deixa o pano, vira-se em direção ao ângulo B do gabinete, comportando-se como se ela estivesse na presença de algo hostil. Ela se resigna e suspira. "Ela vê um outro gato", disse a voz no ângulo E, e ao mesmo tempo um longo miau parte do ângulo B. A gata saltou dos joelhos de Marte e retorna ao círculo, fechando-se nos joelhos de Paulette. Ouvimos ainda 2 vezes o seu miau-miau no ângulo B, após o que, de repente, uma massa negra e sem forma apareceu sobre os joelhos de Marte. Ela ficou ali durante 2 minutos aproximadamente, depois desapareceu. Seu desaparecimento foi notável, pois ela pareceu desvanecer pouco a pouco, o que fez com que eu me perguntasse se o fenômeno foi uma realidade ou uma alucinação. Naturalmente, o miado pode ter sido imitado por Aisha, mas podemos nos perguntar se um gato, nesse caso, poderia ser enganado de modo a ficar arisco. Resta ainda explicar essa estranha massa escura que se mostrou nos joelhos de Marte, que tinha justamente as dimensões de um gato negro grande que apareceu e desapareceu de uma maneira tão estranha, sem nenhum movimento aparente da parte de Marte de Aisha. Os fenômenos dos quais fala o professor Richet nas páginas 655 e 656 aconteceram em 3 momentos diferentes antes de sua chegada em Argel. Uma massa luminosa pareceu se formar sobre o chão, à frente da cortina, se desenvolveu rapidamente em uma linha vertical, até tomar as proporções de uma figura drapeada alta que parecia se divertir ao descer. E desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Mas a descida e o desaparecimento foram absolutamente silenciosos, enquanto o que, nas circunstâncias das quais o professor Richet se ocupou, elas foram acompanhadas por barulho. Eu vi várias vezes B tomar uma das mãos de Marte e segurá-la,
pareceu-me, geralmente, nessas ocasiões, que sua mão estava como que sem vida e que a manga de suas vestes estava quase vazia, de modo que a mão parecia cair inerte. Nesse caso, o episódio seguinte pode ter um certo interesse devido à inteligência que ele prova da parte do fantasma. Durante a experiência fotográfica de 31 de agosto, antes que se acendesse a primeira deflagração do magnésio, B levantou-se um pouco à frente de Marte, perguntou se sua posição nos convinha, explicando que ele devia esconder os olhos de Marte, a qual poderia sofrer com o brilho do flash. Foi dito a B que era essencial que Marte fosse reproduzida no mesmo negativo que ele. Então, ele deixa o braço esquerdo de Marte, colocando a mão dela em torno do pescoço de Aisha, pergunta se isso seria suficiente, repetindo que era preciso esconder os olhos de Marte, e podemos ver na fotografia que isso realmente foi feito. Fig. E quando ele deixa o braço de Marte, fiquei chocada pela aparência vazia da manga e confesso que um medo nervoso incomum me tomou num rompante, perguntando-me se essa manga que parecia vazia não tinha sido posta antes por alguém como a prova de fraude. Eu reconheço aí que foi um sentimento muito anticientífico, mas eu o expus para mostrar o quanto eu tinha ficado impressionada por essa aparência de vazio. A fotografia da qual se trata, Fig. E não mostra o braço e a mão direita de Marte, mas, alguns instantes antes do flash, vi perfeitamente Marte levar ao rosto a mão em questão, como que para proteger seus olhos. De fato, uma das posições favoritas de Marte era a de ficar sentada assim, com sua mão direita na cabeça. Eu não consigo entender como Marte B poderia ser uma só ou mesma pessoa, apesar da forte semelhança que há entre os dois, semelhança que aumentava cada vez que Marte se encontrava só, no gabinete, sem Aisha ou Minun. Eu raramente me afastei do lado de Marte, ao menos durante 1 hora antes ou depois da sessão. Se ela escondia um manequim sobre sua pessoa com os outros objetos necessários, é difícil, se não impossível, compreender como ela os tomava. Ela me acompanhou em longas caminhadas, por vezes imediatamente após a sessão, subindo colinas com agilidade. No gabinete, eu sempre senti vestimentas saturadas de suor, suor nágua, de musseline leve ou de cachemire, colando atrás da cintura e aderindo ao seu corpo, jamais estava em desordem, nenhum grampo fora do lugar, e que, como aconteceria se ela fosse arranjar-se para colocar um manequim em seu lugar. Enfim, pelo que fica de minha experiência e de minha convicção pessoal, era materialmente impossível que ela tivesse feito o papel de B, deixando em seu lugar um manequim vestido com suas vestes, pois aconteceu, não uma, mas várias vezes, de se ver B ou uma mão coberta de panos imediatamente antes de minha entrada no gabinete ou imediatamente após minha saída. Por exemplo, quando, em 3 de setembro, a cortina se abriu, Marte e Aisha se encontravam inteiramente visíveis para os assistentes e os panos brancos foram vistos dos dois lados da cortina, ao mesmo tempo. Nessa circunstância, fui chamada ao gabinete enquanto esses panos estavam visíveis. Entretanto, quando entrei ali, não se via ninguém e Marte e Aisha não tinham se mexido. A aparição devia, então, ter se esvaído de uma maneira normal, ao que se pode entender. Capítulo 6 As sessões de materialização da Vila Carmen. Os relatos de dois outros experimentadores. 6 Relato do Sr. X. Senhor diretor, eu vos envio minhas observações sobre os fenômenos de materialização que aconteceram durante várias sessões às quais me foi possível assistir em diversas ocasiões, ao longo dos últimos 4 anos, na casa do General e Senhora Noel, Vila Carmen, Argel. Eu falarei apenas de fatos que,
por certas particularidades ou devido a condições nas quais eles se passaram, tendem a dar a prova da realidade, da objetividade do fenômenos, a prova de que, primeiro, o fantasma, completo ou não, é um objeto distinto do médium. Segundo, que ele apresenta alguns sinais e atributos de vida, apesar de não ser um ser vivo normal. As primeiras sessões das quais tomei parte aconteceram em abril de 1902. Nessa época, a única médium era a senhora Vincent G., que vinha regularmente como costureira na Vila Carmen. Ela não era absolutamente uma médium profissional e não exercia senão perto da senhora Noel as faculdades que essa dama tinha descoberto e muito provavelmente desenvolvidas em si. As disposições da sala das sessões e do gabinete, fechado por uma cortina dupla em um ângulo da peça, sendo exatamente as mesmas que aquelas que o Sr. Richard indicou para as sessões de agosto de 1905. Os assistentes, em média em número de 5 ou 6 e que nem sempre eram os mesmos, se sentavam em torno da mesa localizada a apenas 1 metro das cortinas, deixando livre a região situada à frente do gabinete. As sessões começavam regularmente por uma preparação da médium, que, sentada no gabinete, era posta em transe hipnótico pela senhora Noel. As cortinas eram fechadas em seguida, e esperava-se a realização dos fenômenos. A iluminação era dada sempre por uma lanterna a velas, fechada à frente por um vidro vermelho. Enfim, eu sempre me certificava no início de cada sessão de que ninguém estava escondido no local, gabinete incluído. Além disso, a iluminação era suficiente e constante. Uma pessoa não poderia entrar sem ser vista no gabinete pela parte da frente, constituída pelas cortinas, ou pela parte superior, coberta permanentemente por tecido e distante do teto por mais ou menos 1 metro. Por outro lado, nenhum alçapão, nenhuma abertura poderia permitir o acesso ao gabinete por baixo, estábulo reformado, ou pelas duas paredes do pavilhão. Sessão de 5 de abril de 1902. Uma forma sai completamente do gabinete pela abertura das cortinas e retorna várias vezes. Em nenhum momento eu vi a médium desde o instante em que se fecharam as cortinas em torno dela até o fim da sessão, quando elas foram abertas para revelá-la. Tal é a característica geral da sessão, que parece assim não ter nenhum significado, mas como eu pude, nas sessões anteriores, das quais falarei mais adiante, ver o fantasma ao lado da mesma médium, as observações que pude fazer nessa primeira sessão e na seguinte tomam desse fato uma importância real. O aspecto do fantasma é o seguinte: aparência de um ser humano de alta estatura, 1,80 m aproximadamente, mas a altura parece por vezes diminuir uma dezena de centímetros para retornar, em seguida, ao valor original, coberto por uma vestimenta completamente branca, que parece em certos momentos ligeiramente luminosa em si mesma. Essa vestimenta tem a forma de um vestido longo que cai dos ombros ao chão. As mangas não se destacam na massa branca do vestido, não se distingue nem braço nem mão. O rosto está descoberto e se destaca bem sobre o fundo do material que cobre o alto da cabeça, como um turbante recai de cada lado da figura, de modo a enquadrá-lo completamente, como se vê na fotografia que foi feita no mês precedente. Os olhos e o nariz são bem visíveis, mas a boca e a parte inferior do rosto estão escondidas por um bigode e uma barba negra. A barba é espessa e muito longa desde seu início, na altura dos olhos. Eis agora os fatos que apresentam um interesse especial.
Primeiro, o deslocamento horizontal do fantasma é excessivamente lento e irregular, ele dá a impressão de deslizamento e não de caminhada. Em certos momentos esse deslocamento parece acontecer com dificuldade, o fantasma parece vacilar, titubear e mesmo ser trazido para trás como se devesse, para avançar, vencer uma força que o atira em direção ao lugar onde a médium deve se encontrar, se esta não tiver movido de sua cadeira. A um dado momento, o braço esquerdo do fantasma se destaca lentamente da massa branca de panos, ele se levanta e para na posição horizontal, Fig. 1. O braço é sensivelmente mais curto do que deveria ser, em relação à estatura do fantasma, ele para perto de onde deveria estar o punho. Como o material da manga cobre completamente a extremidade do braço e pende sobre um comprimento de 20 a 30 centímetros, é possível supor que, se há sob o pano uma mão no começo do braço, essa mão está dobrada ao ângulo direito sobre o antebraço, os dedos apontando para o chão, mas, aproximando essa observação a impressões às vezes visuais e táteis que senti na sessão que aconteceu 2 dias depois. A existência da mão no começo do braço tornou-se muito mais duvidosa. O que quer que seja, não se vê nada dessa mão, enquanto o braço é quase que inteiramente visível pela transparência do material da manga, que parece muito leve. No mais, esse braço é de uma cor muito escura, moreno ou negro, e ele tem aproximadamente a espessura de sua estrutura óssea. Eu acrescentaria que o fantasma entra sempre no gabinete para trás, sempre estando com a parte frontal para os assistentes. A sessão é suspensa quando a médium, até então silenciosa, começa a gemer e a pronunciar palavras incoerentes. Sessão de 7 de abril de 1902. Muito boa a iluminação da sala. Eu ainda não vi a médium durante essa sessão. O fantasma só saiu do gabinete depois de 20 ou 25 minutos de espera, ele tem o mesmo aspecto que na primeira sessão. Fatos interessantes para observar. Primeiro, uma vez antes de desaparecer no gabinete, o fantasma se volta para a direita e afasta a cortina da direita puxando-a com seu braço esvaindo-se, como que para permitir que se veja a médium ou para deixar sair alguém do gabinete. Fig. 2. De onde eu estava, vi apenas o fundo escuro do gabinete, a médium à frente encontrar-se no canto direito e, na sequência, escondida pela cortina. Mas esse fato permite-me constatar que, de alto a baixo, as dimensões do fantasma em seus anteroposteriores são normais. Segundo a senhora Noel, de quem o fantasma estava próximo, estende a mão a ele, que a toma lentamente, inclinando o busto. Eu pude, então, ao me inclinar para a frente, observar o braço do fantasma que se encontrava mais ou menos a 80 centímetros de mim. A mão é sempre invisível sob a extremidade da manga, que é do tipo evasê. A parte pendente do tecido termina em ponta, como uma estalactite, mas seu comprimento varia continuamente, como se, sendo feita de uma substância elástica, uma tração vertical intermitente fosse exercida sobre ela, por uma causa invisível. A realidade dessa mudança de aspecto do material pendente livremente é confirmada por mim pelo toque alguns instantes depois, pois permitiram-me tentar tocar a mão do fantasma que, então, estende o braço esquerdo em minha direção. Eu me levanto, avanço a mão direita e tomo a extremidade da parte pendente da manga que observo atentamente de muito perto, é um tecido perfeitamente branco, parecendo com musseline. Eu o seguro firmemente em minha mão durante uns 30 segundos e sinto que sua consistência, ou, mais exatamente, a espessura, o número de dobras que eu seguro parece variar a cada instante, o que corrobora a impressão visual mencionada mais acima. No mais,
Experimento na superfície dos dedos uma ligeira gastura, comparável à sensação que se tem quando passamos os dedos em uma teia de aranha um pouco espessa e percebo também formigamentos parecidos aos que se tem quando um corpo é atingido por uma corrente elétrica fraca. Esse conjunto de sensações me dá a impressão de que isso que seguro não é um pano comum, da matéria normal ou completamente constituída, a um estado estável. Não posso deixar de pensar que a coesão está de cabeça para baixo ou combatida por uma causa desconhecida no seio dessa substância. As sensações táteis que ela produz não são as que dariam um tecido comum qualquer, musseline ou outro. Procuro agora tocar a mão ou o braço do fantasma. Para esse feito, vou subir minha mão ao longo do material fichando seu contato, depois avanço no interior da manga tanto quanto puder, inclinando-me acima da mesa que me separa do fantasma. A julgar pela